Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos lá fazer mais um vídeo, compartilhar uma palavra aqui, uma mensagem, ou mensagens, né? Que o Espírito Santo colocou no meu coração, né? Me guiou, me deu um tema que é o seguinte, né? O Espírito Santo me disse para fazer um vídeo a respeito de quem me deu discernimento, né, espiritual. Vamos lá. Bom, sem dúvida foi o Espírito Santo, né, que me trouxe o discernimento que eu tenho hoje, né, e me ensina a cada dia. Antes de eu vir, né, para a igreja que eu tô hoje, a igreja adventista. Bom, o primeiro ponto é que eu não estou aqui dizendo que a igreja adventista é que possui a salvação, né? A salvação, ela está em Cristo Jesus, né, que veio, morreu por nós, pagou pelos nossos pecados e nos concede seu Espírito Santo, né, para nos guiar, para nos consolar, para nos auxiliar, para nos direcionar. E uma coisa que eu percebi que Deus, né, quer que eu relate aqui, é que eu venho de uma igreja pentecostal ou neopentecostal, né? A última igreja que eu passei muitos anos. E lá havia, né, um batismo com o Espírito Santo, né, manifestações sobrenaturais, né, um poder espiritual, né, que mexe com nossas mentes, né, com nossos corpos e tudo mais. E antes dela, né, eu vinha de igrejas tradicionais. E essas experiências, né, com o mundo espiritual, né, que eu adquiri na igreja anterior, elas, sem dúvida, ela nos abre, né, para o mundo espiritual, né? Nós somos expostos ali ao mundo sobrenatural, ao mundo espiritual. Mas eu me questionava, né, que muitas coisas, né, que a gente passava ali, que não fazia muito sentido, né? Por exemplo, acontecia os batismos, né, no Espírito Santo em alguns cultos, né, ou em conferências, né, ou em retiros espirituais. E assim, era como a cereja do bolo, né? Era o máximo, assim, da revelação, né, da manifestação de Deus para nós, né? Mas eu questionava uma coisa, tudo bem, é o Espírito Santo,
né? Nós falávamos em línguas estranhas, né? Profetizávamos, né? Recebíamos palavras, né? Do mundo espiritual, mensagens, e transmitíamos para as pessoas, né? Tinha, né, o dom de falar em línguas estranhas, né? De interpretação dessas línguas. Mas eu ficava me questionando. Tudo bem, é o Espírito Santo, né? Aconteceu como continuou no Pentecostes, mas por que, né, ninguém é curado? Né? Eu não vi, né, cego vendo. Eu mesmo acreditei em cura, né? Eu acreditava que Deus podia me curar. Aliás, a gente teve dois cultos, não, em duas situações. Uma que eu tava tão crente mesmo que ia acontecer, que eu peguei o meu óculos, eu joguei no chão e pisei no meu óculos, destruí meu óculos, né? Porque eu entendi que a fé é a certeza e a convicção, né? Ou seja, é algo que vai acontecer e que não tem volta, né? E que você não pode duvidar. Então, como uma demonstração de fé, né, eu peguei os meus óculos e joguei no chão e pisei em cima, destruí meu óculos. Mas infelizmente eu não fui curado. Teve outra situação também, fui em uma igreja, fui visitar, tinha um tal de um apóstolo lá do Japão que também disse que curava. Aí ele começou, né, a falar lá, chamar as pessoas, quem cresce. Eu falei, eu creio. Eu tava de lente. E falei, bom, se o cara vai me curar da minha visão, eu vou tirar minha lente. Tirei minhas lentes e joguei no chão. Joguei fora a minha lente de contato. Cara, eu fui crendo. Fui como Pedro. Pisei em cima da, né? Falei, vou andar sobre as águas e meti meu pé na água, né? Falando, né, de uma forma simbólica. E não aconteceu, né? Infelizmente, teria sido bom. Então eu já questionava, né? Cara, mas cadê então o poder de Deus, né? Talvez a gente não seja pronto, né? Ou talvez eu não tenha fé suficiente, mas cara, não é possível. Alguém aqui devia estar curando, né? Curando os enfermos, operando milagres e maravilhas. Mas eu ouvi relatos, né, de pastores, de pessoas, né, de casos de cura de câncer. Ouvi relatos até de morto ressuscitar, né? Um pastor, colega meu, que conhecia um outro pastor. Esse cara, meu, ia e orava por morto. Ele ia entrava em velório e orava, cara, pra morto ressuscitar dentro do velório. E segundo esse pastor, esse amigo dele, uma vez deu certo. Isso é até no jornal, né? E esse pastor, né, que através da vida dele operou tal, esse milagre, ele guardava com ele, né, a notícia do jornal na carteira dele, né? Mas fora isso eu nunca presenciei nada. Bom, e eu lia o Novo Testamento e via umas questões lá sobre os mandamentos, né, sobre o sábado, sobre as leis. E eles ensinavam que, né, que a lei tinha passado, né, que não precisava mais guardar a lei. E assim a gente aceita, né?
quando a gente está numa igreja, né, a gente está numa religião, tudo que nos é dito a gente aceita aquilo, né? E aquilo passa a uma verdade, né? A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, né, todos os pontos, né? A, B, C, D, F, e aquilo vai se repetindo, a gente vai vivendo com base naquilo, e vai compartilhando aquilo, e vivendo aquilo, e repetindo aquilo, né? E uma das coisas que, né, que é muito pregado hoje em dia é essa questão da lei, né? Mas eu sempre muito questionador, né, muito curioso. Tinha minhas questões, né, em relação a esses moveres sobrenaturais. E essas questões também, né, teológicas, né, e das escrituras, né, que vários pontos pareciam controversos. Eu lembrei, teve até uma vez em um culto, né, eu queria muito, que a Bíblia fala, né, que nós devemos buscar os melhores dons. Eu tinha muita vontade de ter o dom de cura, né? Eu usei algumas vezes, né, para ser curado, né, exercitando a fé. E teve um dia que, né, nesses moveres e tal, cara, tipo, a gente ouve, né, o mundo espiritual, ele fala com a gente, né, isso em qualquer religião, né, que mexe com o espírito, né, alguma coisa espiritual nós recebemos, né. Só que nem tudo provém de Deus, né? Nós sabemos que existe espíritos enganadores, né? Por isso que tem tanta religião por aí, não só uma, né? Se só tivesse um espírito, só o Espírito Santo, né? O Espírito Santo ia ensinar a mesma coisa para todo mundo. Deus ia ensinar a mesma coisa para todo mundo, né? Só que existem espíritos enganadores que ensinam um monte de coisa para um monte de gente diferente, e cada um está crendo no que, né? Eu tive minhas experiências, né? Eu passei por vários lugares, né? E sempre buscando, né, em oração, estudando, inclusive sobre as religiões, né? Também filosofia e até as ciências naturais também, né? E porque Deus de fato ele se manifesta, né, na natureza, né, na ciência, né, das coisas, e, né, na ciência, no meio da natureza, pela sua palavra e pelo seu espírito, né? E uma das coisas que a Bíblia nos ensina é quem é Deus, quem é o Espírito Santo e quem é a verdade. E também nos ensina quem é o diabo, né, as suas mentiras, suas artimanhas, né? E a Bíblia ela é repleta de exemplos, né? Então nós vemos muitas e muitas pessoas, né, vivendo religiões, né, vivendo doutrinas espirituais, ensinos espirituais, né, que provém de espíritos de engano, que não provém do Espírito Santo de Deus, que não provém das Escrituras. Não só de uma forma descarada, né, que, por exemplo, Deus fala A e esses espíritos de engano falam B, né? Se fosse só assim seria muito mais fácil. Mas esses espíritos de engano, eles pegam a própria verdade e distorcem, né, e adicionam ou retiram, né, certos detalhes, certas coisas, né, que no fim aquela religião, né, que é transmitida, que é compartilhada, que é vivida, ela é muito parecida com a original, né, com a religião de Deus, com a vontade de Deus, mas por fim não é, né? E nós temos várias passagens né, da Bíblia que fala sobre essas mentiras, né? Fala que Satanás ele se faz de anjo de luz para enganar as pessoas, né? Inclusive o diabo ele sempre imita as coisas referentes a Deus, né? Por exemplo,
né, nós vemos que Deus tem o trono, o diabo também tem seu trono. Sabemos que Deus é Deus, o diabo também ele é um Deus. Deus tem seus anjos, o diabo tem seus anjos. Deus ele demanda sacrifícios, né? Demandava sacrifícios de animais, derramamento de sangue. O inimigo também, né? Demanda sacrifícios, adoração, louvores a ele, assim como Deus, né? Deus opera milagres e maravilhas, o inimigo opera milagres e maravilhas. E até uma vez num culto, né, desses moveres, eu senti assim, né, no meu espírito, né, de falar. Tinha um irmão lá da igreja que ele tinha problema de muleta, né, e eu no mover lá, e eu lembro que eu tava pulando, né, no meio da igreja assim, fluindo naquele espírito, né, e pulando e crendo que aquilo era, né, poder do Espírito Santo. E cheguei do lado do irmão lá, falei no ouvido dele, né? Peguei as muletas dele na mão, com uma mão, com a outra mão peguei na mão dele e falei, levanta. O cara levantou, né? Comigo assim, né? Do meu lado. Mas não deu 2 segundos e ele, né? Ele sentou de novo, não suportou, né? Eu lembro que tava no momento do louvor, assim, de adoração. Aí o pastor foi pregar e ele já começou falando falando da fé, né? Ou seja, como se o irmão não foi curado por causa da fé dele, né? Que ele não teve fé para ser curado, por isso que não aconteceu nada. Então foram umas experiências assim marcantes, né? Eu me expus lá, né, crendo, né? Dei um passo de fé, né? Obedecendo, né? Uma direção espiritual, né? Mas no fim, né? Falhou, né? E cara, se fosse o Espírito Santo de Deus, né? Eu acho que não precisava ter ficado pulando lá, ter manifestado, né, nenhuma força sobrenatural em mim, né? E se eu ouvisse a voz de Deus, vai lá e faz isso, e o cara vai ser curado, eu iria lá e o cara seria curado, entendeu? E por mais que há relatos, né, de que houve cura, né, bom, que posso falar a respeito? Deus pode curar e o diabo também pode curar, né? As doutrinas, elas nos revelam a procedência da doutrina, né? A ação do espírito, né, de algum espírito, ela revela a procedência, né? A procedência daquele espírito. E é claro que o Espírito Santo de Deus, ele está em concordância com a sua palavra, né? Ele está em concordância totalmente com Deus, né? Ele não vai agir fora do contexto, né, dos ensinos, da forma que Deus costuma agir. E então tem isso, né? Existe um mundo espiritual, existe um espírito que é santo, né, e milhares de outros espíritos, né, enganadores, com as mais diversas, né, doutrinas, ensinos, para todo tipo de, para todo gosto, né, para todo tipo de mente, né, que agrada a qualquer um, né. E, né, hoje em dia, a Igreja Adventista, ela, né, nos seus ensinos, na sua doutrina, ela fala muito da importância da lei, né, da lei de Deus, né, dos mandamentos de Deus.
Cara, eu falo por mim hoje, né? Eu nunca quis julgar ou condenar igreja A ou igreja B, né? Pela questão da lei, né? Ou pela questão, né, de não guardar a lei, né? De confiar somente na graça, no sacrifício. Mas muitas coisas, né? Que eu aprendi, né, na igreja que eu estou hoje, elas me ajudaram a ter uma outra interpretação, né, quando eu leio a Bíblia. Né, muitas passagens que antes eu lia, né, com a perspectiva de que agora no tempo da graça, o que importa é Cristo e o sacrifício de Cristo, e Cristo pagou por tudo, e agora nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, né? Que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, isso é completamente verdade. Mas que eu não preciso atentar quanto às leis de Deus, isso já é um ponto muito questionável, né? Porque Deus não muda. Ele é o mesmo, hoje, ontem e eternamente será o mesmo, né? Deus não ia dar leis para os homens e depois mudar as leis, né? Se é um Deus que é onisciente, ele conhece o passado, conhece o futuro, ele não iria fazer isso, né, conosco. E até porque as leis, elas existem por um propósito. Não é Deus, não, eu quero criar assim porque eu acho legal assim. Não, né? Existem as leis por um motivo, né? A lei da gravidade, né? Ele existe por um motivo, para que as coisas, tudo, para que os objetos sejam atraídos, né, para o centro da Terra, né? Se não houvesse as leis da gravidade, a gente não ia ficar colado no chão, né? A gente ia sair voando por aí. E ninguém pode falar agora, não, porque agora a lei da gravidade ela não existe mais, né? Não vamos mais andar pela lei da gravidade. Não adianta, né? A galera pode declarar ou querer mudar, fazer o que for para mudar, acho que isso não vai mudar, né? Algo imutável. Deus, tudo que Deus criou não muda, gente, né? E outra, a lei ela nos mostra o que é pecado. E Jesus veio morrer, né, para nos justificar os nossos pecados. Mas para que nós abandonássemos os pecados, lutemos contra o pecado, né? Deus não quer que a gente, beleza, Jesus salvou e agora vamos fazer o que a gente quer, né? Pecado já não é mais pecado, um ou outro é, outro não é mais. Cara, nada deixou de ser pecado. É claro, não é porque eu obedeço que eu vou ser salvo. Eu vou ser salvo porque Cristo que pagou por eles os pecados que eu cometi. Mas eu não devo, né? Quando eu conheço a Cristo, quando eu aceito o sacrifício dele, poxa, ele morreu no meu lugar, por minha culpa ele morreu. É certo eu continuar pecando depois de que o Filho de Deus veio, um irmão nosso, um amigo nosso, né, um mestre nosso, ele já morreu por causa da nossa falha. Agora a gente vai continuar falhando deliberadamente e desobedecendo a Deus, nem que seja em um ponto ou em 2 pontos, porque a gente sabe que o pecado, ele que gera a inimizade entre o homem e Deus, né? O pecado, ele cria perturbações, né, no meio ambiente, na vida das pessoas, né, na vida como um todo, na vida dos outros, né? Então, essas igrejas, né, eu falo assim, que eu entendi e aprendi até agora, né, e é o que me fez mais sentido em relação a tudo. Por muito tempo eu ainda pensava, não, é só uma questão de doutrina, né? Eu não vou condenar a igreja A ou B. Aliás, eu não condeno ninguém, né? Quem condena ou não é Deus. Porém, né, o meu relacionamento com Deus agora, as direções, né, do Espírito Santo,
elas são muito mais concretas, sabe? Deus, eu ouço agora algo do Espírito Santo e as coisas acontecem, né? E as coisas se cumprem, né? E isso aumenta a minha fé, né? Faz prova da fé, ela comprova a fé, sabe? Pode ser um dia, né, que se for da vontade de Deus, que Ele conceda dons, né, para mim, né, para curar alguém, quem sabe? Se for da vontade de Deus, pô, ia ser maravilhoso. Já pensou você poder ajudar os outros, curar a vida de alguém, né? Deus tem poder para isso, né, sem dúvida. Assim, e é claro, como eu falei, quando, né, alguns relatos que aconteceram, eu não posso dizer que se foi Deus ou que se não foi Deus, né? Pode ter sido Deus, glória a Deus por isso, né? Porém, nem todos os espíritos provêm de Deus, mesmo aqueles que são muito parecidos, né, que se dizem ser, né, que falam de Jesus, que falam, né, das coisas de Deus, que manifestam dentro da igreja ou dentro das igrejas. Isso não prova nada, né, na verdade. E então estudar as escrituras, né, com esse prisma, né, com esse entendimento das, porque, cara, a lei de Deus ela é citada, né, de Gênesis e Apocalipse. E o que eu entendi, né, que acho que foi assim o ápice, né, o maior entendimento que eu consegui adquirir, realmente foi isso, né? Tanto é que, todos os apóstolos, eles cumpriam a lei e continuaram cumprindo a lei até o fim, né? O Apocalipse fala, né, daqueles que guardam os mandamentos de Deus, né? A Bíblia fala que não devemos pecar, né? Se é a lei que mostra o que é pecado para mim, eu tenho que cumprir a lei, eu não posso pecar, né? O pecado é a inimizade entre o homem e Deus. E outra, né? Eu sei que tem muitas pessoas sinceras, né, que creem nisso, né? Que agora no tempo da graça você não precisa, né, guardar todos os mandamentos ou andar por eles, né? Nós andamos pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele faz com que nós com que a gente cumpra a lei, com que a gente ande, né, dentro da lei, né? Não faz sentido o próprio Espírito, né, o próprio Deus, né, o seu Espírito, né, o seu Filho, ensinar algo diferente, que nós não devemos cumprir, algo que Ele mesmo, né, estipulou e condenou homens, né, de terem pecado, de terem transgredido a lei. Então, o Espírito que age, né, na minha vida hoje em dia, né, ele é muito mais claro, mais objetivo. Ele é fiel às Escrituras, né? E a cada dia minha vida tem sido melhor, né? O meu entendimento, né? A minha prosperidade, né? Lembrando que a prosperidade ela não é uma questão financeira. Inclusive uma coisa que, né, Deus me tocou aqui, né? Muita gente que eu conheço, né, tem muito dinheiro hoje em dia, né? Lutaram por isso, buscaram isso, mas não tem a salvação, né? E que adianta, né, você ter conquistado um monte de dinheiro, né, um monte de coisa, se, daqui a poucos dias isso, vai se acabar, né? E Jesus vai voltar, vai se iniciar uma nova eternidade pra frente, né? E as pessoas vão morrer, o dinheiro vai ficar aí,
e não vão nem para o céu, né, sem Jesus. Né, o próprio mundo, né, o sistema mundial, né, tem um espírito, né, que conduz, uma forma de conduzir a humanidade, né, de ensinar os homens, de conduzir as vidas. E é atraente, né, a gente vê, nossa, pô, legal, né, o cara conquistou isso, conquistou aquilo, né, pô, ele tem uma esposa meio bacana, né, uma mulher bonita, uma mulher também, né, de sucesso, pô, os caras vivem bem, num lugar legal e tal, é atrativo. Né, pô, tem uma empresa, né, tem um ótimo cargo, né, ou sei lá, é alguém importante na sociedade, de um cargo bom, né, só que o mundo só prega isso, né, que nós devemos ser, conquistar, e nós somos o que nós conquistamos, nós somos, né, a influência que nós temos, o poder que nós temos, né, o conhecimento que nós temos. E isso que identifica, né, que dá a identidade das pessoas hoje em dia. É relacionado à conquista, né, profissional, material, espiritual também, né, porque todo mundo tem alguma fé, né, crê em alguma coisa, né, até falam, né, que é importante. Cara, é importante você crer naquilo que é verdade, em Deus, cara. Né? Ele que é o Senhor de todos e de tudo, né? O Senhor do mundo, o Criador. Ele que tem o melhor pra gente, né? Ele pode ter sucesso profissional, pode ter, riqueza, pode ter. Mas esse não é o principal objetivo. As pessoas estão buscando essas coisas, mas o principal, que é o conhecimento de Deus, né? Ter o Espírito Santo agindo na vida delas, as pessoas não têm. Às vezes, mas não é nem porque elas não querem ou não gostariam, é porque existe uma rede de mentiras, né, tão grande hoje em dia, né, em tudo. E os homens são perdidos, né? Pô, desde a minha infância eu nunca entendi e quis conhecer e ouvir tanta coisa, cada um falando uma coisa. Né, mas hoje eu vejo, né, a retidão, né, o plano de Deus, né, para a vida do homem, né, a gente vê, né, a Bíblia, são milênios de história e você vê a prosperidade ali, né, dos homens, né, das famílias, né, que tinham temor a Deus. Nós vemos o sucesso na vida deles, as bênçãos de Deus sobre a vida deles, mas nós também vemos aqueles que, foram guiados por outros espíritos, né, por outro tipo de pensamento, né, cobiçaram, né, almejaram outras coisas, né, na vida deles, e cara, e no fim foi um fracasso, cara, né? Então, o Espírito Santo, ele revela a vontade de Deus para os homens, né? A prosperidade que Deus tem para a gente é de nós não sentirmos falta de nada, é de nós sermos felizes, de termos paz em meio a esse mundo, né, de tribulações, né, de guerras, de pandemia, e é o que vai piorar, cara. E ele nos tem a segurança da vida, né, que a vida continua, né, que devido ao pecado esse mundo vai ter que acabar, que as vidas que permanecerem, escolherem o pecado, vão ter que, né, desaparecer, serem destruídas, né, para que um mundo regenerado, né, recomece, né, que uma vida regenerada recomece, né, para sempre com Deus. A gente pode parar para pensar e ver, poxa, legal, mas isso é o que você acredita, né? Essa daí é a sua fé. Tudo bem, mas e qual que é a sua fé? O que você acredita, né? Qual que, vamos dizer assim, a sua religião, né? Qual que é a sua ligação com Deus? Quem é o seu Deus?
O que ele faz por você, o que ele espera de você, né? Quais são as bênçãos que ele tem prometido para você. Não é isso? Não é a vida eterna? Não é a paz? Não é a comunhão com ele? Não é a presença do Espírito Santo? Cara, qualquer crença que você tem aí, se for diferente da que eu estou citando aqui, você precisa ter muito mais fé do que eu. E uma fé nem tão lógica, ou tão racional, ou tão congruente, né? Vamos dizer assim. E se você crê em Deus, né, que Deus é bom, que Deus é amor, né, que você é bonitinho, cheirosinho, você vai pro céu, meu amigo, se você não tem o Espírito Santo, né, te falando que o pecado é ruim, né, que faça com que você abomine o pecado, esteja lutando contra o pecado na sua vida, tem alguma coisa errada, porque o Espírito não está te levando para o céu, verdadeiramente. O céu vai ser um lugar sem pecado. Se você já não gosta de viver sem pecado aqui, e você acha que você está indo para o céu, meu amigo, você está indo para um outro lugar. Você pode ter certeza disso, né? E eu tenho as escrituras, né, a testemunhar contra você. Eu tenho o Espírito Santo de Deus para testemunhar contra a sua fé. Então, é dever do ser humano entender, né, o porquê das coisas, né, quem é Deus, o verdadeiro Deus, o que vem dele e o que não vem dele, né, para onde eu vou, o que é a minha vida, né, que caminho seguir, né, nessa vida, o que é importante, né, para Deus, para que eu esteja vivendo, né? O que é a comunhão com Deus? Eu tenho uma comunhão com Deus verdadeira? Eu tenho um relacionamento com Deus? Deus fala comigo? Cara, Jesus veio para ligar a gente com Deus de novo, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, reconhecer a voz de Deus. Se você não está reconhecendo essa voz, né, ouvindo, recebendo desse Espírito, coisas que não estejam de acordo, né, com os ensinos de Deus, com o que a palavra de Deus ensina, com o que o Espírito Santo de Deus ensina, né, espera, você está precisando de Jesus, cara. Está precisando de salvação, está precisando se converter, né, e aceitar Jesus, né, que só ele é o caminho, só ele é a verdade e só ele é a vida que Deus estipulou para o homem. Qualquer coisa diferente não provém de Deus. Bom, é isso, né? É isso que eu senti da parte de Deus de compartilhar aqui, né? Ela mostra um pano de fundo geral, né? Sobre a vida, né? Sobre Deus, né? O Criador, sobre a vontade de Deus, sobre a ação de Deus no mundo e na vida dos homens, né? E sobre o futuro. E também nos fala sobre falso Deus, né, que se divide em milhares de falsos deuses, né, milhares de falsos caminhos, né, as pessoas vivendo uma vida falsa, uma vida de engano, e vivendo, se baseando em mentiras, né, depositando o seu tempo, né, em mentiras, em coisas que são passageiras, em coisas que fazem mal para a sua existência, para a sua vida, para a vida das pessoas à sua volta.
e para Deus também, né? Porque tudo aquilo que vai contra é diferente, né, daquilo que é estipulado por Deus, cara, é algo prejudicial. Você pode ter certeza. Então é isso, né? E sim, né, falando das minhas experiências, né, esse detalhe de uma influência espiritual sobre a minha vida, né, coisas que eu experimentei e que eu provei, né, que hoje eu reconheço, né, que eu estou debaixo do verdadeiro Espírito Santo, né, que guia minha vida, realmente que fala comigo e que está de acordo com o que Cristo ensina, com o que a palavra de Deus ensina. O próprio Jesus falou, apesar de que pode ter passagens que parecem que a lei não tem mais importância, ou não deve ser mais cumprida, o próprio Cristo disse que ele não veio mudar, né, ou revogar a lei, mas que ele veio cumprir, né? Não que a lei venha a ser encerrada nele, né, mas ele veio obedecer, mostrar que devemos obedecer e que é possível obedecer, e que essa é a vontade de Deus, né? A salvação não está atrelada à lei, mas a salvação vai fazer com que eu entenda e com que eu obedeça, né, a lei. Não digo que as pessoas das outras igrejas não serão salvas, né, mas eu me questiono ações espirituais dentro das igrejas. Será que de fato é o Espírito Santo que está agindo ali na vida das pessoas? Porque se não for, né, as pessoas estão vivendo mentiras, né, enganos que vão ser prejudiciais para ela, podem fazer com que ela se desvie da fé em algum momento, né? Pô, creio, mas tem um momento que a mentira não pode suportar mais, né, aquilo, e o coração da pessoa esfria, a pessoa, isso aqui não é para mim, isso aqui não é bem assim. Ou então fazer com que pessoas, né, ao perceberem, né, esses espíritos, né, ou esse mover espiritual, não creiam em Deus, né? Podem pegar a aversão à igreja, a aversão a Deus, a aversão à verdade, porque o espírito que manifestou, que quis mostrar algo para as pessoas ali, por ser algo falso, as pessoas não falam, não, isso aqui não é de Deus não, cara. E tem muita igreja assim, né? O próprio Apocalipse fala, né, de uma das igrejas onde o trono de Satanás está dentro da igreja, né? E em outra igreja em que toda, né, a comunidade ali, né, a sinagoga inteira era a sinagoga de Satanás, mas para os homens aquilo se reluz como igreja. Pelas pessoas que estão nessas igrejas, eles se consideram igreja, se consideram salvos, e Deus está condenando, né? Nós vemos isso com a Babilônia no Apocalipse. Deus está chamando, muitas pessoas sinceras estão em Babilônia. O que é Babilônia? Babilônia é confusão espiritual, né? Quando teve a antiga Babel, né, o homem construiu uma torre, né, depois do dilúvio. Era o homem querendo se salvar da ira de Deus, criando para si a sua doutrina, o seu caminho, a sua salvação, a sua igreja. E então Deus veio e confundiu a mente de todo mundo ali. As pessoas não conseguiam, cada um começou a falar uma língua diferente e os caras não conseguiam se comunicar mais,
né, gerando uma grande confusão. E aquela obra então ela foi, né, foi desfeita, ela caiu por terra. Então a Babilônia do Apocalipse, que o Apocalipse se refere, que Deus fala, sai dela, povo meu, é exatamente isso. São igrejas de homens, são igrejas que os homens estão, né, erigindo segundo espíritos de engano, né? São homens onde não é uma igreja, são igrejas que não são religiões que não são de Deus, né? E onde há grande confusão, né? Confusão de ensino, de doutrinas, de espíritos, né? Mesmo nas igrejas, né, que tem aparência, né, que se consideram, que se dizem, né, igrejas de Deus. Então nós temos que avaliar as escrituras, né, provar os espíritos, né, no sentido de que saber se realmente se é o Espírito Santo de Deus, né, que está agindo, para que uma coisa pior não aconteça, né, com as pessoas. Então é isso o que eu aprendi, né, o que eu vivenciei, o que eu estou vivenciando, o que eu estou vivendo, né, sem dúvida. Deus diz assim, né, se quiserdes e me ouvirdes, né, vocês comerão o melhor dessa terra, né? Então nós iremos viver o melhor dessa terra, nós iremos comer o melhor dessa terra, nós iremos desfrutar o melhor dessa terra. E isso não vem do mundo, não vem dos meus esforços, né? Não vem da minha fé, do que eu acredito, né? Das minhas doutrinas, né? Mas vem de Deus, né? Deus tem a sua doutrina certa, tem o seu Espírito, tem a sua palavra e a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para todos nós. E também o seu juízo, que será baseado, adivinha no quê? Como que um juiz julga alguém? Condena ou absolve alguém? Através das leis, né? Jesus veio nos salvar para nos ajudar nas nossas falhas e debilidades, mas ele veio nos salvar para que nós nos consertemos com Deus e andemos a favor da lei e não contra ela, né, em momento algum. Então, com essa perspectiva, né, ela cabe na Bíblia inteira. E eu aprendi muito mais sobre o caráter de Deus, né, quem é Deus, e sem dúvida isso me ajudou muito, né, e mudou a minha vida, né, e sem dúvida isso vai me capacitar, né, para pregar o Evangelho, né, para que as pessoas sejam convencidas, né, do pecado, da justiça e do juízo de Deus, né. Deus nos ama sim, mas existem as leis, né. A lei da gravidade, ela nunca vai permitir, né, que eu saia voando. E se alguém ensinar isso para mim, né, não vai mudar a lei, né, não vai mudar as consequências da lei, né. Então é isso. Espero que, né, você tenha gostado, né, compartilhe aí esse vídeo com alguém que talvez tenha dúvidas, talvez, né, não conheça, ou esteja numa igreja duvidosa, né. Compartilha aí, você pode, né, dar um like para
para que isso tenha relevância, né, no YouTube, e isso possa ser mais propagado, né, e alcançar vidas, né, e salvar vidas, né, porque essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Evangelho, que as pessoas sejam salvas, né, que conheçam a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso, né, que Deus abençoe e até mais. Beijo no coração. Tchau.